Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Aldo Vanucci, e ele agora vai falar um pouco a respeito da vida dele em Genebra e no Conselho Mundial de Igrejas. Porém, ele lembrou-se do nome do... Não lembrei. Lembrou-se do Não lembrei ainda. Titarelli, Ah, Titarelli. Titarelli, que era o delegado da época. Não, não. Ah, não era ele. Titarelli era o vice-diretor. Ah, era o vice-diretor. É. Então, vou começar de novo? Começa Corta de novo. essa. É. Tudo bem? Sem problemas. Então, Titarelli era o diretor, não era o delegado. Então, esse anula, depois vamos pegar de novo e já vamos entrar direto em Genebra. Perfeito, então. Tá na tela. Atenção. Gravando. Opa. Gravando. Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Aldo Vanucci, que agora vai falar um pouco a respeito da vida dele em Genebra e o momento em que ele entra no Conselho Mundial de Igrejas. Então, com a palavra, professor Aldo Vanucci. Retomando do Conselho Mundial de Igrejas, o primeiro encargo foi no setor de relações internacionais. Mas logo depois eu fui convidado, para minha grande surpresa e alegria, a entrar no setor de educação. Trabalhar com ninguém mais, ninguém menos que Paulo Freire. Ajudar Paulo Freire naquela altura, para mim, é algo tão inesperado, foi muito bom, porque era brasileiro com brasileiro, né? Primeiro aspecto. E o segundo, com um brasileiro que eu já admirava há muitos anos, né? Desde que ele se tornou conhecido no Brasil como líder, na época conhecido como líder de uma metodologia típica de alfabetização. Trabalhar com Paulo Freire era algo muito interessante. Por quê? Era trabalhar com um amigo ausente. Como assim? É que ele era muito requisitado pelo mundo. Viajava muito para todos os países da Europa, da Ásia, da Oceania. Me lembro de uma vez que ele me disse: Aldo, amanhã eu não posso estar aqui, eu vou para as Ilhas Fiji. Falei: o que é Ilhas Fiji? É um país lá na Oceania. E aí, então, ele me pediu o seguinte: como eu sou muito requisitado, tenho saído muito, eu tenho um compromisso com a colônia espanhola aqui de Genebra. Genebra era e hoje continua sendo uma meca de muitos estrangeiros, né? Turcos, rumenos, árabes, portugueses, espanhóis. E a colônia espanhola era, naquela altura, muito forte. Acho que era mais presente lá dentro. E a colônia espanhola tinha também um conjunto, 5 ou 6 padres espanhóis que trabalhavam com os espanhóis trabalhadores em Genebra. E esses padres tinham tido contato com Paulo Freire, interessados na teologia da libertação. Paulo Freire não era o representante disso, mas conhecia essa teologia. Mas interessados também na filosofia prática, política do Paulo Freire, de tratamento com as classes oprimidas, com as periferias do mundo. E ele topou trabalhar com eles, e com essa presença minha, inesperada para ele, e a necessidade dele de sair muito de Genebra, ele pediu que eu assumisse esse trabalho. E estar com essa colônia espanhola e com esses padres que trabalhavam com ela. Para mim foi muito bom, muito interessante. Passei a celebrar missa para essa colônia, todo domingo, e, ao mesmo tempo, tinha reuniões com aqueles padres espanhóis,
discutindo a problemática que eles viviam, né? Foi um trabalho muito interessante. Por quê? Porque nesse meio termo, depois de um certo tempo de vida celibatária em Genebra, eu escrevi para uma ex-aluna, Rosária Cortez, ex-aluna de pedagogia, aluna de primeira fila, super atenta. Mais tarde, vivendo com ela, ela me contava como ela se relacionava com os professores, né? E se mostrava muito questionadora, né? Questionadora de um ou outro professor padre, de um ou outro professor que não era padre. Ou seja, ela foi sempre uma aluna atenta e com perguntas a fazer. Escrevi a ela. Antes de vir, eu tinha dito a ela que tinha interesse nela. Foi uma surpresa, eu acho, e até hoje eu acho, foi coisa divina, viu? Eu nunca tinha dito nada a ela, ela nunca tinha dito nada a mim. Ela não era de igreja, o pai era contra padre, a mãe era religiosa tradicional, né? Ela própria não frequentava missas, né? Mas quando eu disse que tinha interesse nela, ela falou, e você é o único homem que me interessou até hoje, né? Até hoje. Então, lá de Genebra, entrei em contato com ela, me comprometendo. Logo depois, escrevi a Dom Melhado, explicando para ele a minha decisão, pedindo que ele fizesse o processo de minha liberação perante o Vaticano do celibato. Dom Melhado me respondeu, pedindo que eu pensasse mais. Eu voltei a confirmar. Aí ele fez o processo. Isso deve ter sido em outubro de 73. E esse processo costumava ser demorado. Tinha colegas que esperaram anos e anos, né? Eu acho que não interessava a igreja. E fui em fim de abril de 74, veio a minha dispensa. Eu me lembro que finzinho de abril chegou esse ofício, essa carta oficial me liberando do celibato. E aí eu fiz questão de celebrar a última missa no Dia das Mães, logo o primeiro domingo de maio, foi a última. E depois disso não celebrei mais. E comecei a pensar no casamento. E o casamento aconteceu em 20 de julho de 74. 74. Isso do Cabernet? Em Genebra. Foi em Genebra, Em Genebra, na igreja do Sacré-Cœur, no centro de Genebra. Meus irmãos que puderam ir foram. Uma irmã e o seu esposo, Teresa Cortez e Dr. José Prestes de Barros, foram padrinhos, meus irmãos padrinhos também. Aquele casal amigo lá de Genebra que me recebeu também padrinhos. O amigo que me recebeu lá no Conselho Mundial e a sua esposa também padrinhos, no civil, no religioso. Um casamento tudo conforme a escrita, né, direitinho. Que mais que eu conto do casamento? Alguns amigos do Conselho Mundial presentes. O Paulo Freire, ele
dias antes, veio conversar comigo, pedindo desculpas. Ele tinha um compromisso no exterior, mas ele pedia desculpas e, ao mesmo tempo, me fez o convite. Vamos à cidade que eu quero comprar um presente para você. E aí a gente andou em 2 shoppings. Eu, inexperiente da vida comercial, da vida familiar, ele também não muito forte nisso, né? Porque na vida familiar do Paulo Freire ele tinha um trunfo importantíssimo. Dona Elza, a esposa dele, mulher admirável, professora primária, como se falava naquele tempo, né? Espetacular, dona de casa, mãe, esposa, alguém que lia o que o Paulo Freire escrevia antes dele publicar, né? Alguém pé no chão. Paulo era meio romântico. Sentimental eu sou demais. Ele cantava de vez em quando essa música. Outra música que ele cantarolava era It's Impossible. Eu até hoje quero saber que música é essa, viu? Se alguém souber, me diga, viu? Mas ele cantarolava só esse comecinho. Ele não pôde ir, mas me deu um radinho de presente. E aí eu voltei para casa, antes de casado, com o radinho que ia enfeitar o nosso lar. A gente então ficou, casamos, lua de mel foi na Riviera, perto de Cannes, perto de Nice. Alguém vai dizer, poxa, você estava rico. Não, era tudo oferta de amigos. A viagem de avião, a estada numa praia lá, praia de Aglé, muito pouco falada, né? Ninguém fala nessa praia, e de fato não era uma coisa muito maravilhosa, mas tinha lá um chalézinho perto da praia que um amigo colocou à nossa disposição. Valeu mais que a praia, na lua de mel, valeu que a gente fez uma viagem de ônibus até Mônaco, para conhecer Mônaco, né? Uma viagem de ida e volta, né? Mas valeu a pena, né? Que Mônaco é realmente algo que vale a pena conhecer, né? Voltamos, e aí a gente tinha alugado o térreo de um predinho de 2 andares, lá chamavam de estúdio, um apartamentozinho, né? Uma sala, a cozinha, a copa-cozinha, o banheiro, coisa super simples, né? Suficiente para nós 2. Aluguei televisão, aluguei telefone, e a Rose ficava em casa e eu tinha que trabalhar manhã e tarde, né? O Conselho Mundial ficava, acho que é 1,5 quilômetro, mais ou menos, dava para eu ir e voltar a pé. Muitas vezes almoçava ali no estúdio, outras vezes no próprio Conselho Mundial de Igrejas, que lá dentro tinha tudo, né? E, terminado o trabalho, a gente se aventurava por Genebra, né? Eram horas maravilhosas, né? De ônibus, a pé, tomando sopa na estação, ou às vezes parando num barzinho, andando, às vezes desrespeitando as normas rígidas do trânsito, né? Tudo na Suíça é regulamentado, é impressionante. Eu já conheci a Suíça, aí eu volto atrás, porque no mestrado em filosofia 68, 70, eu consegui uma bolsa de estudos num vilarejo perto de Genebra,
que era um curso de ecumenismo, um curso interno de vários meses, lá perto de Genebra. Um curso muito bem bolado, muito bem estruturado, não apenas porque trazia teólogos luteranos, metodistas, batistas, mas também católicos. Um teólogo que eu ouvi lá, que foi lá para falar para nós, você não imagina, o cardeal Ratzinger, futuro Papa, foi lá, ele era simplesmente um padre naquela época. E naquela época muito adiantado, viu? Bem Concílio Vaticano II. Depois parece que ele foi ficou bispo, ficou cardeal, ficou papa, parece que ele foi maneirando, Bento XVI, né? E eu me lembro que um dia, logo no primeiro, segundo dia desse curso, a Fraulein, a senhorinha encarregada da organização, reuniu o grupo todo, nós éramos uns 70 e pouco, de todas as partes do mundo, de muitas igrejas, né? Ela nos reuniu para pedir desculpas. Olha, ontem eu dei a vocês um caderno com todos os horários de todos esses meses, das palestras, das horas livres que vocês vão ter e dos locais onde tudo vai acontecer, mas houve uma falha minha. Eu queria avisar a vocês que no dia tal, a conferência tal, não vai ser no tal salão, mas no outro, e deu o nome do outro salão. Isso é Suíça, viu? Tudo certinho. Tudo certinho. O trânsito na Suíça também, tudo certinho. Se bem que lá na Suíça eu gozei um dia, acho que foi em setembro de 73. Parece que isso pegou no mundo inteiro depois. Um dia sem automóvel. E eu me lembro que naquele dia eu fiz questão de andar pelo asfalto, tranquilo também. Voltando então, a minha vida em Genebra, casado, foram meses muito interessantes. Claro que foram meses também de eu aprender a ser casado, né? De a gente se conhecer, né? Os dois totalmente inexperientes nesse aspecto, né? Mas crescendo, descobrindo junto. É uma história belíssima, né? Que não é qualquer casal que tem, né? O jovem de hoje, 18, 20, 24, 30, quando casa, já passou por tudo, né? Não era o nosso caso. E eu só tenho que agradecer a Deus, e ela também, porque tudo isso foi nos conformando, né? Ou seja, a gente foi se formando junto. E a conformação é uma palavra muito rica. Não é entrar numa forma, mas é pegar forma. E não é pegar forma individual, porque cada um de nós, eu já tinha mais de 40, ela tinha 36, se não me engano. E nós já éramos pessoas formadas, já éramos adultos. Então, essa conformação pela vida conjugal foi realmente uma caminhada, né? Com alguns problemas, algumas dificuldades, evidentemente, sem nenhuma vontade de mentir, de colorir demais, mas uma conformação maravilhosa que deu no que deu hoje. Hoje nós somos um casal super feliz, né? Com 45 anos de vida matrimonial, com 2 filhos maravilhosos, Ana Maria Cortez Vanucchi, médica, psiquiatra, professora universitária em São Paulo e com um consultório de psiquiatria em São Paulo também. Ele, advogado em Sorocaba, com consultório no centro da cidade.
Ele com um casal de gêmeos e ela com um filho. Nós, então, com 3 netinhos, ficamos avós em 2017, com essa idade. Então, a nossa vida matrimonial está culminando com as maiores alegrias, na maior felicidade. Lá em Genebra, então, a gente foi aprendendo a ser casal, foi aprendendo a ser esposo, a ser esposa, foi usufruindo de tudo o que era possível, né? Eu trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas, ela com uma capacidade enorme de uma certa solidão, né? Horas e horas, né? Ela procurava apagar um pouco essa solidão, visitando algumas mostras. Genebra tem muito museu, e mostras de pintura, especialmente, que ela sempre pintou muito bem. Ela também cultivando algumas amizades, né? Especialmente a da dona Elza, mulher do Paulo Freire, participando de algumas coisas. A gente à noite procurando algum filme interessante, mas isso foi por pouco tempo. Por quê? Porque a gente, pela correspondência que ela mantinha, né? A mãe dela já com muita idade, já não estava bem de saúde. Aí a gente resolveu voltar ao Brasil. Era uma volta problemática. Por quê? Porque quando eu falava de voltar ao Brasil, na minha correspondência, e quando ela contava essa possibilidade, o que vinha do Brasil era de cuidado, não tenham pressa, aqui a coisa não está bem, continua muito perigoso você voltar. Então, A minha ida... nós vamos dar uma pequena pausa de novo, daí você vai falar a respeito dessa vinda para o Brasil. Perfeito. Então, até já. Daqui a pouco continuamos ouvindo o professor Rocha.